Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar os seus lugares, irmãos. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Oh, glória. O Senhor escolheu esta noite para fazer milagres na nossa vida. Saiba que o Senhor tem a sua agenda, e Ele tem a sua agenda misteriosa, Ele revela a sua igreja. Talvez você não tenha marcado um encontro com Jesus hoje, mas Ele marcou contigo. Ele marcou contigo. Enquanto tu estava em casa descansando, enquanto tu estava ocupado demais com tantas coisas para fazer, Ele estava marcando um encontro contigo neste lugar. E Ele vai fazer o milagre. Ele vai fazer a obra na tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Enquanto nós estávamos aqui adorando, Deus colocava uma palavra no meu coração, que é o seguinte: eu não sei para quem Deus quer falar isso. Eu sei que é para uma mulher nesse lugar. Mas Ele dizia assim: o esforço que tu tem feito, ele não é em vão. Talvez demore um pouco de tempo para tu perceber, mas não é em vão. Não é em vão. Eu não sei para quem o Senhor está dizendo esta palavra, mas Deus colocava isso no meu coração. O teu esforço, o teu tempo, o teu empenho, as tuas lágrimas, elas não estão sendo jogadas fora. O Senhor está vendo. E no tempo do Senhor, tu verás o milagre. No tempo do Senhor, tu colherás a bênção. No tempo do Senhor, tu vais sorrir. Tu vais se alegrar. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. E tu vai testemunhar desse Cristo vivo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor. Você está bem, meu irmão? Oh, glória a Deus. Eu também estou bem, melhor agora, porque nós estamos adorando o nosso Deus na beleza da sua santidade. Que glória, não é? Que bênção, que bênção. Amados, Deus colocou uma palavra no meu coração hoje para compartilhar com você. E é uma palavra boa. Por que é uma palavra boa? Porque toda a palavra do Senhor é boa. Não é verdade? Toda a palavra do Senhor é boa e poderosa. Mas nós vamos falar um pouco sobre a necessidade do testemunho, principalmente nos dias de hoje. Eu começo fazendo uma pergunta a você. Por que Jesus passou 40 dias na terra, mesmo depois de ressuscitar? Por quê? Qual foi o motivo? O que fez Jesus permanecer 40 dias na terra, mesmo depois de ressurreto? Jesus não poderia ter subido para o Pai, domingo, depois da ressurreição? Ele não poderia ter ido embora? Porque a lei diz que Jesus tinha que ressuscitar ao terceiro dia. E no terceiro dia ele ressuscitou de fato. Então por que ele não subiu? Se ele retornaria para a glória, para o céu, para o seu trono de glória e poder. Por que passar 40 dias aparecendo para várias pessoas em Israel depois da ressurreição? Alguém já te fez essa pergunta?
Alguém já te respondeu esses questionamentos? Isso tem um fundamento? Claro, meu irmão. Existe um motivo porque Deus manteve Jesus na terra por 40 dias. Para começar a te falar um pouco mais sobre isso, vamos começar falando da semana de Jesus. Você já parou para pensar na semana da paixão de Cristo? Você já teve uma semana tão agitada como a semana da paixão de Cristo? Na segunda-feira, Jesus entra em Jerusalém, aplaudido. Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Não é assim? Cuidado. A multidão que aplaude na segunda pode crucificar na sexta. Cuidado. Jesus foi recebido com palmas, aplausos, uma festa. Segunda-feira, não foi? Na terça, ele foi ao templo. E no templo ele viu que as coisas não estavam muito bem, o pessoal estava vendendo demais, comprando demais, negociando demais, então Jesus purifica o templo. Não foi fácil. Muita gente não gostou, mas ele não retrocedeu. Cuidado com o templo do Senhor, você é templo do Senhor e não aceite nada que gere qualquer tipo de negociação com aquilo que Deus colocou na sua vida. É dom, é presente de Deus para você. Na quarta-feira, o que aconteceu na quarta-feira? Na quarta-feira é planejado por Judas a venda de Jesus por 30 moedas de prata. Cuidado. Cuidado, não permita que o inimigo coloque no seu coração algo que queira trocar por Jesus. Nada é mais importante do que Jesus na nossa vida. Cristo não pode ser negociado, não pode ser vendido, não pode ser trocado. Não, Cristo só deve ser na nossa vida adorado. Isso acontece na quarta-feira. E na quinta-feira? Na quinta-feira, a quinta-feira de Jesus foi uma quinta-feira bastante agitada. Primeiro, na quinta-feira pela manhã, Jesus celebra a Santa Ceia. Isso na quinta-feira. É na quinta-feira também que ele lava os pés dos apóstolos, dos discípulos. É na quinta-feira também que Jesus ora lá no Getsêmani. É na quinta-feira também que Jesus é preso e é na quinta-feira que Pedro nega o seu Senhor. Olha quantas coisas acontecendo na vida de Jesus só na quinta-feira. O que nós aprendemos com isso? A tua quinta-feira, segunda, terça, quarta ou quinta, pode ser um dia cheio de novidades. Cheios de novidades de vidas. Tu pode ser a resposta das orações de alguém. Tu pode ser aquele que vai levar o pão para aquele que tem fome, vestir aquele que está nu, levar água para aquele que tem sede. Tu pode ser aquele que ora e Deus faz um milagre. Ou seja, durante um dia, quantas coisas nós podemos fazer para glorificar o nome de Jesus Cristo? Não tente fazer nada que glorifique o seu nome. Não tente fazer nada que exalte o seu nome. Tudo é para a glória de Jesus. Se você está tentando aparecer, se esconda. E se você está tentado a se esconder, apareça. Porque quem não aparece não é visto. Agora, tudo é para a glória do Senhor Jesus Cristo. A quinta-feira de Jesus é uma quinta-feira bastante agitada. Mas aí chega a sexta-feira. A grande sexta-feira da paixão. 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. 9 da manhã. Às 3 horas da tarde, Jesus Cristo morre. Espera aí, pastor. Às 3 horas da tarde, eles não matam Jesus? Não. Jesus morre. Não porque o mataram, mas ele se entregou. Ele se entregou. Às 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. Às 3 horas da tarde, ele se entrega. E antes do pôr do sol, Cristo é sepultado. Acabou-se. Acabou-se. A esperança de Israel se foi. As esperanças dos discípulos foram embora. Foi embora. Aquele que guardava, que protegia,
que ensinava, que discipulava, foi embora, acabou, morreu. Jesus está morto. Sexta-feira, antes do sol se pôr, Cristo é sepultado. Mas eu te convido a ler um texto. Te convido a ler um texto. Lucas 24, 5. Abre a tua Bíblia. Lucas 24, 5. Abre a tua Bíblia aí nesse texto. E vamos ver. Lucas 24, capítulo 24 e versículo 5. Não ler antes de mim, por favor. Nós dissemos agora há pouco que na sexta-feira, antes do sol se pôr, Jesus Cristo é o quê? Sepultado. Não é isso? Não é isso que está escrito? Sepultado, sexta-feira, antes do sol se pôr. Jesus Cristo é sepultado. Agora, eu te convido a ler Lucas, capítulo 24 e versículo 5. Vamos lá? Diz assim: estando elas quem? As mulheres que foram até o túmulo. Estando elas com muito medo e abaixando os olhos para o chão, eles disseram. Eles quem? Os anjos disseram assim: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Aleluia! Jesus não está morto. Na sexta-feira, antes do sol se pôr, domingo de manhã, ele está vivo. Vivo para sempre. Venceu a morte. Venceu o mundo, venceu o sistema, venceu tudo e está vivo. O nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Aleluia, aleluia. Uau, glória a Deus. Aleluia. Porque vocês estão procurando entre os mortos alguém que está vivo. O Senhor Jesus Cristo está vivo. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Atos capítulo 1 e versículo 3, lá o texto diz assim. Vamos lá? Atos capítulo 1 e versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Diz que Jesus Cristo passou 40 dias na terra. Essa informação está em Atos capítulo 1 e versículo 3. Diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Agora o versículo 4. E comendo com eles, deu-lhes ordem. Aqui eu te convido para a gente fazer uma paradinha rápida. Por que Jesus teve que passar 40 dias na terra depois de ressurreto? Amados, depois que Jesus ressuscitou, as pessoas não acreditaram que ele havia ressuscitado. Embora toda a lei, embora o livro de Mateus relatasse com intensidade que Jesus Cristo ressuscitaria ao terceiro dia, não foi fácil para que as pessoas entendessem que realmente Jesus Cristo ressuscitou. Não foi fácil. Os primeiros relatos
da ressurreição de Jesus foi rejeitado. Eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Ainda que o Senhor Jesus tivesse, durante todo o seu ministério, explicado para eles, ponto a ponto, que o grão de trigo tinha que morrer para poder brotar. Embora Jesus tenha dito a eles que aquele templo seria destruído e que em 3 dias levantava-se um templo novo, eles não acreditaram no que Jesus Cristo falou. Eles não acreditaram. Então, quando veio os primeiros relatos da ressurreição de Cristo, eles não acreditaram, eles duvidaram disso. Então, Jesus começa a testemunhar da sua ressurreição. E esse, amado irmão, é um motivo pelo qual Jesus Cristo passa 40 dias na terra para testemunhar da sua ressurreição. Quer ver comigo? Marcos capítulo 16, do 9 ao 13. Vamos ler no telão, que fica mais prático, né? Marcos capítulo 16, do 9 ao 13. Olha o que diz o texto. Os primeiros relatos da ressurreição de Jesus. Havendo ele ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expulsara 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia, ou seja, quando eles ouviram Madalena dizer que Jesus havia ressuscitado e que fora visto por ela, não acreditaram. A primeira maneira de Jesus se manifestar e testemunhar da sua ressurreição é ele se deixar ver pelo outro. Isso é testemunha ocular. Alguém viu Jesus. E por que isso é importante? É importante porque os religiosos da época, principalmente as autoridades romanas, qual era a prática deles? Subornar alguém para que a verdade não fosse à tona. Então, a prática era essa. O que aconteceu ali? Eles diriam o seguinte: não, Jesus ressuscitou, eles dizem, mas nunca foi visto por ninguém. Por isso, Jesus se deixa ver como testemunha ocular e ser inquestionável a ressurreição do Senhor. Então, essa é a primeira maneira de Jesus testemunhar a sua ressurreição, é deixá-lo ver. Alguém tem que ver Jesus ressurreto. Quando você vê algo, se torna quase que inquestionável. Se você é alguém que fala a verdade, se você é alguém que teme a Deus, se você é alguém que tem compromisso com a verdade, quando você chega para alguém e fala, não, eu vi. Isso é uma palavra, meu irmão. E é verdade. Eu vi Jesus ressurreto, disse esta mulher. Uma mulher que tinha tido grandes experiências com Jesus. O Senhor havia libertado ela dos demônios. Então ela chega e diz, Jesus ressuscitou porque eu vi. E eles disseram assim, não acreditamos em você. Então Jesus vai intensificar esse testemunho. Durante esses 40 dias, Jesus vai intensificar esse testemunho. Dá uma olhada comigo em Marcos 16. Nós lemos Marcos 16, 16 do 9 ao 13. Quando você vê um pouco mais para frente, no 13, Jesus diz assim, que Jesus apareceu a 2 homens que iam ao campo. Olha o que diz o texto.
Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Vai um pouco mais. E indo eles, e anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Viram Jesus, mas eles não creram na palavra dessas pessoas. Então, o que fez o Senhor? O Senhor vai intensificando esses testemunhos para que se torne, como diz o pastor Francisco, tem umas palavras mais difíceis aqui, são testemunhos que são provas cabais da ressurreição de Cristo Jesus. A outra forma de Jesus Cristo provar para eles, de intensificar esse testemunho, já que só ver Jesus, somente dizer que viram Jesus, o pessoal não está acreditando. Então em Lucas 24:39, a Bíblia diz que Jesus diz que não é um espírito e come com eles. Vamos ver o texto? Lucas 24:39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus não é um espírito. Jesus é homem. Jesus é Deus. Jesus disse assim: olha, vocês estão achando que eu sou o quê? Um espírito? Um fantasma? Não. Eu ressuscitei de corpo. Toca em mim. Toca no meu braço. Me dá um abraço. E tem mais. Vá um pouco mais para frente, por favor. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda por causa da alegria, presta atenção, excesso de alegria pode turvar a tua vista. Tenha um culto racional, como disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12. Por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse. Disse o que mesmo? Tem alguma coisa para comer aí? Tem alguma coisa para comer? Vai um pouco mais. Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Sabe o que Jesus está dizendo? Um espírito não come. Espírito não come, fantasma não come. Fantasma não tem osso. Fantasma não fala. E Jesus está dizendo assim: vede como eu ressuscitei de corpo inteiro, porque eu falo, eu grito, eu ando, eu como, eu deito, eu sento, eu levanto, eu tomo água, eu ressuscitei. O Jesus que nós adoramos nessa noite é Jesus Cristo ressurreto vivo. Deixa eu dizer uma coisa para você. No 5º século da igreja atual, até o 5º século, a doutrina mais atacada no mundo foi a doutrina de Cristo. A pessoa de Cristo foi nos primeiros 5 séculos atacado pela religião de maneira grandiosa. Por que aconteceu isso? Porque no ano de... Eu até fiz alguma anotação aqui. No ano de... acho que 113 depois de Cristo, por aí. No governo de Constantino,
o evangelho, o cristianismo, ele foi declarado religião oficial do Estado romano. Foi Constantino que fez isso. Ele decretou o fim da perseguição à igreja. Com isso foi bom, foi ótimo. Por quê? Porque agora os cristãos não eram mais mortos pelo sistema romano. Os cristãos não tinham mais as suas casas invadidas, as suas terras tomadas, as suas famílias destruídas, e eles não precisavam mais andar como forasteiros, porque agora o cristianismo era a religião oficial do Estado romano. Constantino fez isso. Isso foi bom? Foi ótimo. Foi bom. Mas tem um problema. Enquanto a igreja estava vivendo um período de perseguição, a porta para a entrada da salvação era o quê? A conversão das pessoas. Tinha que ser convertido. A partir do momento que cessa a perseguição à igreja, então agora os cristãos podiam levantar templos, fazer grandes templos. E agora, a entrada nas igrejas não era mais a conversão, mas a conveniência. É conveniente para mim aquele lugar. É conveniente para mim aquela igreja. É conveniente para mim aquele pregador. É conveniente para mim aquele sistema. Então a conversão já não era tanto, mas agora a conveniência. O problema é que com isso foi entrando nas igrejas muitas doutrinas. Muitas doutrinas. E nessa época, um sujeito chamado de Ário começou a pregar muito sobre a divindade de Cristo. E se esqueceu da humanidade de Cristo. Divindade, divindade, divindade. Na verdade, ele começou a pregar muito sobre a divindade de Cristo a ponto de esquecer da humanidade de Cristo. Não, Jesus não é humano, é só divino. Mas na época, Deus usou um homem chamado Atanásio para combater essa heresia e dizer, não, peraí, Jesus é divino, mas também é humano. Isso é o credo de Atanásio. Jesus é homem, Jesus é Deus. Deus de Deus, luz da luz. Então, nessa época, foi fechado um estudo decretando que tanto a humanidade de Cristo como a divindade de Cristo, da pessoa de Cristo, está nas Escrituras de maneira inerrante, indelével. Então ficou firmado que Jesus é homem e Jesus é Deus. E aí, quando Jesus Cristo, diante desses homens, come, bebe, senta, levanta, pede para que eles apalpem os seus braços, abrace ele. O que ele está dizendo? O que ele está testemunhando perante a igreja? Jesus é homem. Jesus é homem. Jesus é Deus. As duas naturezas estão em Jesus. A divina e a humana. A divina é Deus de Deus. A humana se fez carne. João, capítulo 1, se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é homem, Jesus é Deus. Então Jesus vai testemunhar essa verdade durante 40 dias na terra. E hoje, graças a Deus, louvado seja Deus, porque esse testemunho é fiel e verdadeiro. Hoje a igreja de Cristo Jesus sabe, tem certeza absoluta que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao céu
e está à direita do Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Um dia, meu irmão, minha irmã, eu não sei quando e nem que horas, mas um dia desses, esse céu que vemos irá se rasgar, e Jesus Cristo descerá com grande poder e glória, para resgatar, para buscar, para levar para si o seu povo, a sua igreja, a sua noiva, a seara de Deus. Pastor, eu não quero que isso aconteça. Não vai mudar nada, está decretado. Esta é uma promessa chamada de promessa unilateral de Deus. O que é uma promessa unilateral? É uma promessa que não depende de nada e nem de ninguém, depende apenas do Deus Todo-Poderoso. Esta é uma promessa unilateral. Ele vai voltar. Eu não quero que ele volte. Ele vai voltar do mesmo jeito. Eu quero que ele demore um pouco mais. O tempo é de Deus. Quando perguntaram para Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele disse assim: não convém a vocês saberem os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o Espírito Santo para testemunhar de mim. Por isso, meu amado irmão e irmã, nesta noite, o Espírito Santo é sobre a tua vida para tu testemunhar do Cristo vivo e ressurreto, o Senhor Jesus Cristo. Para isso, você foi cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Para isso o Senhor te constituiu reis e sacerdotes na terra, na tua casa. Para isso você foi feito filhos de Deus. Para isso fomos adotados por Deus. Para isso somos cheios do poder de Deus. Para isso estamos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, para testemunhar do Cristo vivo, o Senhor Jesus Cristo, o único Deus que deve ser adorado na nossa vida. Fora de Jesus, não há Deus. Mateus 28:18, Jesus disse assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Algumas coisas podem acontecer na terra, meu amado irmão, mas todas elas estão debaixo do poder do Cristo vivo. A tua casa está debaixo do poder de Deus. A tua vida debaixo do poder de Jesus Cristo. O teu ministério está debaixo do poder de Jesus Cristo. Tudo que é teu está debaixo do poder de Jesus Cristo. O teu tempo é de Jesus. A tua vida pertence a Jesus. A tua família pertence a Jesus. A tua saúde é de Jesus. A tua saúde é de Jesus. As tuas finanças são de Jesus. Tudo é de Jesus. A tua casa, quem guarda é Jesus. Os teus filhos que estão longe, quem guarda? É Jesus que guarda. É Jesus que guarda. A tua mesa, quem é que sustenta? É Jesus que sustenta a tua mesa. Tudo é dele. Tudo é para ele. Toda adoração é dele. Tudo é ele. Tudo é dele. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, amado irmão, quando você sair desse lugar, saiba com certeza, ó toda a casa do Parque América, que Jesus Cristo, o vivo Deus, está contigo. Está contigo. Aleluia. Amados, Deus colocou no meu coração esta palavra e eu compartilhei com você com muita alegria. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está vivo, ressurreto e reina para todo o tempo, toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Deus é bom.